Olá, tudo bem? Olha, eu estava pensando hoje na situação do mundo que a gente vive hoje. Nem todas as pessoas que você ajudou ou que você está ajudando hoje, o amanhã, nem todos voltarão para te agradecer. A maioria esquece daquele bem que você fez por ele, daquela força que você deu por ele. Às vezes até aquela pessoa que estava vivendo em situações difíceis, muito difíceis. E você foi lá, socorreu, ajudou. E quando aquela pessoa ele melhora de vida, ele cresce, ele ganha sucesso, nem todos voltarão para agradecer. Na Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus, um certo tempo, encontrou na estrada, no caminho, 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos começaram a gritar, dizendo: Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. E eles vieram até Jesus, Jesus foi e curou a todos, curou todos os 10 leprosos. E eles saíram todos felizes, alegres, porque naquela época a lepra, quem tinha lepra era discriminada, não poderia conviver no meio da sociedade, tinha que estar isolado, porque não tinha cura, não existia cura para aquele tipo de doença, a lepra, né? E aquelas pessoas viviam isoladas. Até que no Brasil, tempos atrás, há muito tempos atrás, existiam aquelas aldeias, que eram as aldeias que ficavam aqueles leprosos. Não podia ter contato com as pessoas porque era contagioso. E eles viviam isolados lá dentro daquelas matas, daqueles matos, daqueles montes lá isolados. E vendo Jesus passar, eles gritaram: Jesus, socorre-nos, nos ajuda, cura-nos. E Jesus curou os 10 leprosos. Saíram todos felizes, alegres, mas diz, está escrito no livro sagrado, está escrito, que depois do milagre, só um deles voltou para agradecer. Voltou feliz e agradeceu a Jesus pelo milagre da cura que ele recebeu. E os outros 9 não apareceu mais. E o próprio Jesus disse: vem cá, mas não foi 10 que eu curei? Aonde estão os outros 9? Onde se encontram os 9? Não voltaram nenhum dos 9 para agradecer. Só um. E assim, é dessa maneira a vida das pessoas. Nem todos voltam para agradecer aquele bem que você faz. Por isso que nós vivemos em um mundo assim, né? Nós vivemos em um mundo em que muitas das vezes você ajuda as pessoas. Eu já até vi pessoas de canal, tem um canalzinho pequeno, e de repente aquela pessoa de um canal grande vai dando aquela ajuda e os inscritos daquele canal grande migra para aquele canal pequeno e o canal pequeno cresce, monetiza e quando fica grande aí esquece daquela ajuda, daquela força que aquele outro do canal grande deu para ele. Isso eu vi com o próprio meu amigo lá, Antônio Rufino, que aquela força que ele deu, né, para aquele outro senhor daquele outro canal, que ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era ele, né? Eu mesmo não sabia quem era, eu passei a conhecer depois que eu comecei a ver aquele senhor lá com violão tocando e andando em vários lugares com Antônio Rufino. O Matuto do Sertão levava ele para onde ia, levava ele no carro dele e dando aquela força. O canal do Matuto era grande e muitas pessoas migraram, se inscreveram no canal dele através do Matuto. Depois de muito tempo passado, né, o Matuto ajudou ele em certa situação, depois que não pôde mais ajudar,
Ele ficou com raiva e se alinhou a outras pessoas e começou a perseguir. E houve essa discórdia entre eles dois, né? Por causa que o Matuto Antônio Rufino não pôde mais ajudar. Aí ele se aliou a outras pessoas diferentes, aquelas pessoas teve os extratos do canal, o canal dele, né? Teve aquela queda e ele foi atrás de outro camarada lá, e o outro camarada ajudou e ele conseguiu monetizar esse canal novo que ele tem hoje. Então são coisas, e hoje às vezes eu fico olhando o vídeo deles aí, ele falando que mal, que o Matuto não ajudou, que o Matuto não ajudou ele, que quem ajudou foi outras pessoas, e que, na verdade, queria que o Matuto desse dinheiro, ajudasse ele financeiramente, né? E houve polêmica daquelas músicas lá e aquela situação. Então, são coisas que a gente vê. Antes era amigo, antes abraçava, antes elogiava, antes era aquele maior coisa do mundo. Mas a partir do momento que o Matuto não pôde mais ajudar, ele já não presta mais. Então, pessoal, é isso que a gente vê nas amizades que às vezes as pessoas têm pelo outro. Mas a maior parte das amizades é por interesse. Essa amizade que alguém começa a ter aquela amizade com você por interesse, isso é amizade falsificada. A qualquer momento ela pode se acabar. É igual um relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, quando ele é por interesse, que aquela pessoa se achega com aquele interesse, até casa com aquela pessoa por interesse, são coisas momentâneas, são coisas passageiras, não prevalece eternamente. Se acaba rápido, né? E de repente se separa e há aquelas divisões de bens. Mas quando um casamento, um relacionamento é por amor, que aquela pessoa ama, ele pode comer farinha seca com a pessoa, dormir em cima de um papelão, mas ele ama aquela pessoa ama aquele outro cônjuge da mesma forma que amava antes. Porque não é o lado financeiro que vai trazer a separação entre aquela pessoa. Porque onde há amor, tem uma passagem que diz que o amor encobre todos os defeitos. Quando a pessoa ama o outro, ele não encontra defeito naquela pessoa. Quando a pessoa começa a encontrar defeito no outro, é porque o amor acabou. Mas quando há onde há amor, onde há assim, um amor sincero, o amor encobre milhões de defeitos. Entendeu? Então é isso que a realidade é essa que acontece na vida de muitas pessoas. Eu vi em um vídeo de um amigo dizendo o seguinte: você pega um cachorro ou um cão, como a pessoa queira falar, e alimenta ele 30 dias, dando comida a ele, dando a ração, dando carinho para ele. E você pega um ser humano e põe dentro da sua casa e alimenta ele durante um ano. E depois você viaja e vai embora para algum lugar e de repente você volta. No dia que aquele cãozinho, aquele cachorro te encontrar, ele vai vir a você subindo em cima, balançando, abanando a cauda, né? Dando aquele, como se fosse aquele ato de gratidão. Ele vai lembrar daquela comida que você deu, daquele alimento, daquela água que você deu para ele. Ele não esquece. O cachorro, o cão, ele não esquece. O ser humano, ele, depois de um ano, sem que ele não te viu mais, que ele melhorou de vida lá fora, que ele conseguiu o que ele quis, ele não vai lembrar mais daquilo que você fez. Quem vai lembrar é aquele animalzinho. Mas o ser humano é fácil de esquecer do bem que o outro faz por ele. E assim acontece. Acontece até dentro de um lar, numa família. Eu acho que a gente temos que olhar, em vez de olharmos os defeitos dos outros, olharmos também as qualidades que a pessoa tem. Porque como a pessoa ele tem cheio de defeitos, cheio de erros, de pecados, mas também ele tem as qualidades.
né? Tem as qualidades. Então, pessoal, é isso que eu trago para você nesse dia, que a gente não temos que, muitas das vezes, confiar em todo mundo. Pôr uma pessoa dentro da sua casa, confiar. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Ter muito cuidado com as crianças, saber com quem suas crianças convivem. Nem todas as pessoas você deve ter confiança, porque nem todo beijo é o beijo de amor, porque tem o beijo de traição, que Judas traiu Jesus com um beijo. Nem todos aqueles que te abraçam é um abraço de amor e de carinho, talvez é um abraço de falsidade. Por isso você tem que manter, nós temos que manter a nossa confiança em Deus e sempre ter boas amizades, tudo bem, cumprimentar as pessoas, respeitar as pessoas, mas não podemos ter inteiramente e com a confiança, inteiramente confiar totalmente. Sempre confiar e desconfiando. É isso que nós estamos vivendo no mundo de hoje, atualmente, né? E isso a gente vê em todos os campos, em todas as áreas, na área religiosa. Você pode ver na área religiosa, nas religiões. Se você pertence à religião tal, o outro que pertence a outra tal não cumprimenta você porque acha que a tua religião é errada, que a dele é que é a certa. Pessoas, eu vejo muito isso. Às vezes aquela pessoa pertence àquela religião, aí, opa, tudo bem, mas da religião dele, a paz, meu irmão, tal, né? Paz do Senhor, coisa e tal. Mas aquele outro irmão, aquele outro que é de outra religião, ele já dá um bom dia, já meio de lado. Porque ele acha que a religião dele é mais santa, é mais pura, é mais sincera, é a única que vai para o céu, é a dele. Então não cumprimenta o outro que é da outra religião. Não poderia honrar e respeitar o outro e achar que é o mesmo Deus que ele está servindo, né? E a gente vê até nas próprias religiões que os religiosos eles dividem o céu. O céu para muitas religiões é dividida. Você pode ver que o céu está dividido entre as religiões, cada um tem um próprio Deus. Ah, mas eles falam de Jesus, eles falam de Deus, eles falam de Jeová, eles falam, né? Então, mas na verdade, até parece que cada religião tem um Deus diferente. Porque o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas, a maioria, busca seus próprios interesses. Então, pessoal, eu acho que a gente temos que nos dedicar à nossa família, se dedicar aos nossos filhos, amar os nossos filhos, amar os nossos netos, amar o seu cônjuge, você tem que amar. Enquanto houver respeito entre o outro, deve amar. E mesmo que não haja o respeito, mas você não pode deixar de amar. Às vezes você não tem como conviver juntos. Mas o amor pertence a Deus e o amor de Cristo é que une as pessoas. E aquele que tem o amor verdadeiro de Jesus Cristo, ele tem a união entre as pessoas. Né? Então, é isso que nós devemos viver, uma vida de muito cuidado, porque nós estamos vivendo em um mundo muito complicado. A violência cada dia aumenta mais, a falsidade aumenta mais a cada dia, em todos os setores que você imaginar tem falsidade. Em todas as áreas, em todos os setores. É no campo familiar, é no campo religioso, né? Existe essa falsidade, é dentro do seu trabalho, onde você, na empresa que você trabalha, tem aqueles que querem te derrubar para tomar a tua vaga, tomar a tua posição, né? A falsidade no casamento hoje, casamentos que só vivem de aparência. Hoje nós estamos vivendo em tempos assim, né? A falsidade em todas as áreas que você pensar. Às vezes você tem um amigo, você está ali conversando em certos ambientes, você pode observar no gesto das pessoas, no olhares das pessoas, fazendo gestos uns com o outro, né? Articulações de gestos de falsidade com você. Então, nós devemos
independente de qualquer religião, de qualquer situação. Nós devemos realmente amar nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e o nosso próximo. Mas o amor ao próximo não quer dizer que você tem que estar convivendo com ele. Você tem que amar da forma que Cristo amou. Agora, não colocar dentro da sua casa pessoas de falsidade, porque hoje os maiores traições e falsidade é aquela pessoa que você põe dentro da sua casa. Você chega no dia do domingo, você faz seu churrasco na sua casa, você coloca aquela mesa de bebidas, começa todo mundo a beber e comer carne assada, churrasco, você põe um som. Quando todo mundo está na alta, alterado, né, com a força do álcool, o primeiro que vai dar uma cantada na tua esposa é aquele que diz que é o teu amigo. Então você tem que ter muito cuidado, certo? Quando às vezes a tua esposa falar para você que não gosta daquele teu amigo, que não vai muito com a cara daquele teu amigo, ela está acendendo uma luz amarela, o farol amarelo está acendendo, certo? O sinal amarelo está acendendo para você. Você tem cuidado, porque alguma coisa, esse que se diz que é teu amigo já fez algum sinal para tua esposa que não agradou a ela. Antes que acenda o farol vermelho, né? Ela está te alertando. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Se você quer curtir a sua vida no final de semana, curta com sua família, seus filhos, convida seus filhos, sua nora, seu genro, convide, né, seus netos, sua família, faça o seu churrasco ali e fique entre família. Porque hoje é muito complicado, os dias que nós estamos vivendo hoje. Confiamos inteiramente e somente no Eterno, no Criador, que criou os céus e a terra. Esse é fiel. Esse jamais usará de falsidade com a gente. Tá bom? Uma palavra de reflexão que eu trouxe hoje para você. Você que me assiste, é uma palavra de reflexão. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha. Deixa o seu comentário também, que eu terei o prazer de te responder. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva também. Compartilhe para seus amigos, tá bom? Vou ficar por aqui, desejando a você saúde e paz. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, pessoal.